O grande problema de você fazer qualquer trabalho artístico é a preguiça de pôr tudo em ordem, né, para poder começar. Vou trabalhar com, sei lá, com látex de parede. Aí você tem que ter não só a tinta, mas você tem que ter a variedade, onde misturar, o pano que você vai limpar, o pincel certo que você vai usar. Então, assim, ter um espaço como esse acaba sendo uma inspiração nesse sentido, né? De você poder, por exemplo, pegar um papel, jogar ali e traçar fazer o teu trabalho de forma sossegada, né? Sem ter aquela, pô, faltou um negócio, vou ter que comprar, tal. Então, isso já deixa mais ou menos tudo pronto. Na verdade, a gente recebe o texto, né? Às vezes um texto cru, às vezes um texto diagramado, e primeiro você vai fazer uma leitura, né? Pô, Darcy Ribeiro, você tem uma relevância ali, né, no autor, um contexto histórico, e aí você começa a traçar as primeiras ideias, né? Eu costumo ter sempre um papelzinho assim ao lado do computador, eu vou navegando, vou colocando umas ideias assim à parte. Coisa boba, feia, assim, que eu tenho vergonha até de apresentar, um negócio croquis mesmo, saca? Mas ali tem alguma ideia, ali já tem alguma concepção daquilo que pode vir a ser o livro, né? Você vai ter aquela divisão das ilustrações dentro do próprio livro, o que eu vou fazer aqui, acho que é legal encaixar mais alguma coisa aqui e tal, para sentir também como que isso vai estar representado na leitura, né, para o leitor, como que isso vai acontecer. Eu tenho um estilo muito variado, né? Eu acho que esse estilo aqui tanto do Edo quanto do Fico, né, que são bem semelhantes, né, eu fiz de uma forma mais solta, mesmo porque a proposta do texto é bastante anárquica, né? Assim, quando ele escreveu esses textos tinha o contexto político, mas também ele estava assim completamente solto na escrita. É uma escrita muito solta a dele, né? Então, eu acho que isso me levou a fazer, inclusive, experiências. Trabalhar com material que eu não conhecia, né? E eu acho que isso é legal. Isso é um ponto muito importante da produção da ilustração. Tem quem siga sempre uma mesma linha, mais ou menos, né? Eu gosto de variar bastante, porque eu acho que a arte me leva a essa inconstância. Eu acho essa inconstância muito legal. Aqui, esse daqui é um desenho que eu gosto muito. Eu acho que é por isso também que eu gosto de juntar tudo ali, sabe? Estou precisando de um giz, estou precisando de um lápis aquarelável, sei lá. E aí, aos poucos, o próprio estilo vai se fazendo, né? Quando você vê, você está com todo o rascunho já do livro pronto. Né? Um rascunho a lápis ainda, imaginando o estilo que você vai fazer aquilo, né? Esse desenho aqui completamente surreal, né? Porque fala aqui do Bispo Sardinha, então, sei lá, acho que encaixou no contexto do livro, né? Ah, tem uma aqui que eu também acho bem emblemática do que o Darcy dizia e até da situação que a gente vive hoje, né? E você vê, aqui tem colagem, aqui tem giz, tem aquarela, tem acrílica. Depois que você fez toda essa dilapidação da ilustra, né, como é um tema muito brasileiro, né, muito... Aí você coloca isso no contexto do livro e vê como que isso pode ficar, né? E aí o livro está pronto. Eu sempre gostei de desenhar, isso aí eu acho que é natural no percurso da maioria dos ilustradores, assim, você, querendo ou não, você tá ali com uma folha, fazendo qualquer coisinha, né, tentando copiar os desenhos da época, né, aquilo que te influencia ali naquele momento, mas eu nunca imaginei que eu pudesse trabalhar com literatura, com ilustração de livro infantil. Isso daí, eu sou lá de Ribeirão Preto, né, e éramos três, quatro amigos ali que desenhávamos bastante, assim. O Daniel Bueno, que, né, tem uma produção bem legal, né,
de livro infantil. Ele foi o primeiro a se tornar um ilustrador, assim, e meio que mostrou, olha, isso é possível, né? O Fernando de Almeida, o irmão dele, o Daniel. Então, assim, a gente gostava de desenhar. Hoje o Fernando ilustra, o Daniel ilustra e eu ilustro. Então, assim, os 4 acabam ganhando, de alguma forma, a vida fazendo ilustração, né? Só que esse processo para chegar até aqui demorou bastante, né? Eu lembro que nós tendo a mesma idade, né? O Daniel e o Fernando eles foram fazer curso de arquitetura e eu fui para publicidade sem saber o que era isso. Mas aí trabalhando com publicidade eu tentei optar por algo que tivesse a ver com ilustração, com desenho, com arte e obviamente optei por ser diretor de arte, né? Dentro das funções da agência. Aos poucos você vai vendo que isso é muito distante, né? Trabalhar com peças publicitárias e tal, a criatividade, tudo bem, existe um universo aí que coincide, né? Mas a maior parte são outras funções. Aqui você tem uma coisa mais autoral, né? Você tem, mas ao mesmo tempo a crítica é feita por você mesmo, né? Que em muitos aspectos é uma crítica bastante severa também, mas não está vinculada a uma questão outra que não o prazer da beleza, da estética do livro, da mensagem que você passa, né? das informações que você adiciona ali ao texto, né? Que eu acho que isso é fundamental na elaboração de um livro. Esse livro aqui foi um dos primeiros livros que eu fiz para a Global, do Edson Gabriel Garcia. Quando eu li esse texto, em paralelo eu estava lendo a história do Paul Klee. E eu achei assim, uma coincidência muito interessante, uma espécie de anarquia ali das formas visuais do Paul Klee, né, um jeito de buscar o desenho infantil. Eu falei, poxa, eu vou tentar reproduzir isso de alguma forma. Sim, a transição foi lenta e gradual, não foi assim algo que eu decidisse de uma hora para outra. É claro que dentro da publicidade, eu apesar de não exercitar assim, a ilustração mais artística, né? Eu ficava mais no croquis, nas caricaturas, que também são ilustrações artísticas, mas assim, menos voltadas para esse universo da literatura. Eu primeiro ingressei na animação de internet, na animação para web. Eu acho que ali eu consegui um caminho que tentava juntar um pouco as técnicas de desenho com o trabalho publicitário. Então, assim, foi uma coisa meio gradual. Eu trabalhei com animação também profissional em filmes, né? O percurso até chegar aqui, né? Até chegar no desenho, na experimentação, na elaboração, não mexer com a tinta, né? Eu acho que isso aqui me cativou e me fez concentrar um pouco mais nesse tipo de trabalho, né? Eu sempre gostei muito de Machado de Assis, era uma paixão que vinha da minha mãe, da família, tal, não sei o que lá, mas ir atrás de literatura nunca foi algo que eu tivesse assim uma intenção nata. Isso daí foi aparecendo mais na adolescência, depois que eu estava já no colegial, no colegial. E, é claro, eu comecei a ler Bukowski, achei fantásticos os livros do Bukowski, e dele eu pegava as referências, né? Ele cita Dostoiévski, ele cita Cellini, Luiz Ferdinand Cellini, e Knut Hamsun também, que é literatura nórdica. Então, assim, o percurso foi meio de atravessado. Aos poucos eu fui criando o meu acervo, fui me interessando cada vez mais, fui vendo muita coisa de cordel, aí passei para a literatura nacional, né? Então, assim, aí eu fui ampliando, e hoje o que eu mais me interesso mesmo é mitologia, né, de uma forma geral. São as histórias da humanidade, né?
acabei de ler a segunda versão de Tristão e Isolda, que é um negócio, assim, absurdo de legal, né? Então, eu acho que essa questão humana é que me fascina mais, assim, como as emoções, elas atravessam o tempo de várias formas, elas se demonstram de várias formas, né? E a mitologia é uma espécie de condensação disso.